Hoje temos uma convidada especial, a Jade Fonseca. Ela é advogada especialista em Direito Digital e Inteligência Artificial. Vamos entender como a IA está transformando a prática jurídica, otimizando processos e trazendo desafios éticos para os profissionais do direito. Jade, é um prazer te receber aqui no GuruCast. Seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu. Jade, já começa explicando para a gente por que você escolheu essa área. O direito sempre foi uma certeza para mim. Desde criança, gosto de pessoas, gosto de cuidar de pessoas, tenho esse senso de justiça muito forte, gosto de conversar e de argumentar. Então, fiz a faculdade de Direito na Universidade Federal de Juiz de Fora. E no decorrer do curso, eu vi que eu sempre despertava o interesse para as áreas mais atuais do direito. Questão da proteção de dados, o direito digital, e isso vem de família, porque o meu pai é professor de ciência da computação, então desde pequena foi um universo que eu tive muito contato. Lembro das vezes que ele me levava para a faculdade, que ele dava aulas, então eu estava ali no meio de computadores e ouvindo sobre algoritmos. E agora, na questão da comunicação, gravando esse videocast incrível de hoje e inúmeras palestras que eu tive o prazer de conduzir, vejo muito presente a minha mãe, que é jornalista, comunicadora nata. Então, a parte do direito digital vem de uma menina e agora mulher que gosta de pessoas, gosta de cuidar de pessoas e sempre foi muito curiosa. Jade, como a inteligência artificial ela tem impactado a vida, a carreira dos advogados? Então, primeiro de tudo, que eu gosto de reforçar bastante, é que para muitas pessoas a inteligência artificial ainda é algo distante, mas a gente tem que ter em mente que é uma realidade, é um futuro que já está no agora. Então, nós temos que quebrar qualquer tipo de preconceito, de estigma e de resistência, porque ela já está presente. Pesquisas já indicam que 70% das empresas já utilizam inteligência artificial em algum nível, sejam inteligências artificiais do tipo básica, como o ChatGPT ou o Google Gemini. E o Brasil está acima da média mundial. Então, entre 50% e 54% dos brasileiros faz uso de inteligência artificial em algum nível. E fazendo o recorte para advogados, estudos mostram que mais de 300 mil advogados no Brasil já fazem uso de inteligência artificial. E ter o contato, entender as ferramentas e o algoritmo é necessário, principalmente por conta da adoção pelos tribunais. O STF já lançou a ferramenta de inteligência artificial em 2024, que ajuda na elaboração de resumos de processos, minutas, e o STJ agora, em 2025, e a tendência é que isso se expanda, porque isso torna a justiça mais rápida, mais eficaz. Então, o advogado que não tiver o entendimento de inteligência artificial, pelo menos em algum nível, ele corre o risco de prejudicar até os próprios clientes. Como ele vai interpretar uma decisão, um texto dos tribunais que já usam a inteligência artificial, se ele não tem o domínio da ferramenta? Além da necessidade, o uso da inteligência artificial, ele aumenta a sua capacidade de trabalho, de operar com qualidade. Você consegue produzir mais, diminuir o tempo nas tarefas, e isso faz com que você possa aprofundar em habilidades humanísticas. A profissão da advocacia, você tem que ter a empatia, a escutativa, olhar no olho do seu interlocutor e entender, às vezes, além do que ele quer falar, porque às vezes a pessoa com quem você está lidando, ela não consegue explicar tudo o que ela quer, tudo o que é necessário para o caso. Então, a inteligência artificial ela vai automatizar essas tarefas repetitivas e você pode aprofundar nas habilidades humanísticas, em outras habilidades para você enriquecer a sua advocacia. Além de que você consegue trabalhar com um número muito maior de processos. Um dos usos mais comuns é justamente para elaborar petições, revisar contratos. Ela torna o seu texto com uma qualidade gramatical melhor, torna ele mais coeso, sem erros. Então, você tem esse suporte da correção. E isso é muito importante. Além de inúmeras outras tarefas, como, por exemplo, na parte de suporte ao cliente, atendimento ao cliente, desde a parte da venda, você consegue incrementar ferramentas de inteligência artificial
para qualificar leads, dirigir o cliente que chega para um determinado setor. Se você está falando de um escritório, por exemplo, que trabalha com inúmeras áreas, você consegue captar e já direcionar, já destinar a pessoa para o profissional especialista que vai conduzir o caso dela. Você também, na hora de fazer o acompanhamento dos processos, porque quando você judicializa, muitos processos eles se estendem por 1, 2, 3 anos, até 10 anos. Então, nessa parte do suporte, você informar o andamento processual auxilia bastante, além da gestão de agendas. Você consegue incrementar ferramentas de inteligência artificial para fazer os agendamentos, as videochamadas, já reservar o horário. Isso evita que você perca um horário, se esqueça de algum compromisso. Então, o uso da inteligência artificial na advocacia, além de uma necessidade, ele vai enriquecer a sua atuação, principalmente para você focar nas habilidades humanísticas, porque o advogado precisa disso. Você estava falando de ferramentas, e aí vamos entrar nessa área. Uma, por exemplo, que me chamou muita atenção, que eu vi o quanto ela é incrível, não só para os advogados, também como para o cliente final. Eu, por exemplo, sou objetiva. Então, se eu tiver com um processo, a inteligência artificial, que foi treinada para falar numa linguagem mais humanizada, né, um atendimento mais personalizado, mas o objetivo dela é apenas me informar como que está o andamento do meu processo. Olha o tempo que isso otimiza para o advogado e ela vai me dar uma informação muito profunda, porque ali eu posso ir fazendo várias perguntas. E está tudo bem aquele cliente que prefere o atendimento presencial, toque humano, está tudo bem. Mas, de qualquer forma, para quem é, né, mais objetivo, tem essa ferramenta. E ela, por exemplo, eu achei fantástica. Aqui em Juiz de Fora já usam bastante essa inteligência artificial. Na parte de atendimento ao cliente, eu geralmente utilizo para dar respostas rápidas e já me direcionar para qual vai ser a tarefa. É um primeiro contato? É na parte da venda? Sim, não? É na parte de verificar andamento processual? Seria no sentido de agendar um atendimento, uma dúvida mais aprofundada? Eu uso, principalmente na questão do chatbot, para fazer esse filtro. Sim. E aí também entra uma outra parte que é essencial falar, que a inteligência artificial, o uso pelos advogados, ele já é regulamentado. Temos a resolução do CNJ e as orientações do Conselho Federal da OAB. E entra exatamente nessa parte que você disse sobre o cliente preferir um atendimento mais humanizado. Você tem que informar para o cliente que você faz o uso de inteligência artificial. Isso tem que ser transparente para ele e ele tem o direito de escolher. Ele sempre tem o direito ao atendimento humano. Então, ainda que você utilize as ferramentas de inteligência artificial para esse suporte, para esse contato, o cliente sempre vai ter direito ao atendimento humanizado. E todo e qualquer advogado e profissional que faça uso de inteligência artificial tem que informar isso para o cliente. Hoje em dia, nós temos escritórios de advocacia com inúmeros níveis de uso de inteligência artificial. Alguns, em larga escala, já usam para fazer petições inteiras, conduzir processos inteiros. Então, é importante colocar uma cláusula no contrato de honorários, documentar isso e deixar o mais transparente possível para o cliente, para que não haja risco de responsabilização. E o advogado sócio, quando o escritório usa inteligência artificial, em qualquer nível, ele tem a responsabilidade de promover o treinamento da equipe e a correta instrução sobre essas ferramentas. Então, ele tem o dever de gerência e o dever de educação de todo e qualquer advogado, estagiário ou colaborador que faça uso. Jade, vamos considerar, então, os jovens advogados ou os tradicionais que estão tendo um pouco de dificuldade em entrar nessa nova fase. Qual seria a sua dica? Olha, a minha dica é entender pelo menos o básico da ferramenta. Não vejo necessidade de aprofundar tanto na questão da técnica, nos algoritmos, mas é importante você ter uma noção de como funciona a inteligência artificial, porque isso vai orientar o seu uso. O mecanismo da inteligência artificial é um mecanismo de aprendizagem, é uma máquina que aprende. Então, tudo que você coloca, os dados, as informações que você insere na inteligência artificial, eles são usados para treinar a máquina, é um sistema de retroalimentação. E isso é importante para que a gente tenha cuidado com as informações que nós vamos inserir. O advogado tem o dever de sigilo profissional, então tem que haver um filtro detalhado sobre quais informações você vai colocar na inteligência artificial.
e como você vai se portar diante a máquina. Porque se são máquinas que estão sendo treinadas por nós e pelas informações que nós inserimos, é importante que tenhamos postura e conhecimento. Também é de extrema relevância saber o básico do funcionamento dos algoritmos. Quando a gente olha para o desenvolver da inteligência artificial, é o que a gente chama de caixa preta. Nós não conseguimos saber exatamente como funciona por trás. Então, nós nunca vamos ter clareza 100% de como a informação que a gente insere chega e como a informação que a gente recebe volta. Como que isso é feito? O processo. Exatamente. Isso é importante para que a gente faça a revisão das respostas, faça o feedback de máquina, não deixe de fazer as correções. O entendimento jurídico em questão de responsabilidade sobre a inteligência artificial, ele está no sentido de que quem conduz e quem usa a máquina tem a responsabilidade sobre o uso consciente e também terá responsabilidade sobre potenciais danos que isso venha a causar. É bem interessante isso que você falou do dar informação, porque hoje as pessoas não são tão imediatistas que elas passam ali um comando para a IA e nem notam que hoje a versão do ChatGPT, a Plus, ela já mostra o raciocínio do ChatGPT. Você faz a pergunta, aparece o raciocínio para depois ele te mandar a resposta. Até no passado não tinha essa ferramenta. Mas até que ponto também aquilo não é manipulado também para mostrar para a gente só o que a gente pode ver? É meio complexo, como você falou, essa parte dos bastidores é algo que realmente só um programador muito aprofundado para poder desenvolver. Então, cabe a responsabilidade realmente do advogado sempre conferir, primeiro porque a inteligência artificial não é 100% confiável. E segundo, que o olhar do profissional é o que faz toda a diferença ali no final, né? Exatamente, exatamente. E nessa questão da caixa preta, né, essas coisas técnicas, eu gosto sempre de reforçar que isso entra em outra área, que é da tecnologia da informação, os profissionais de computação, que realmente entendem melhor, então é importante que a gente saiba o básico dos algoritmos, mas quem consegue dar uma explicação mais detalhada são esses profissionais, mas que também a gente tem que ter em mente que todo o algoritmo ele é desenvolvido por alguém. E aí entra o que a gente chama de enviesamento de máquina. A maioria dos desenvolvedores tem um perfil pessoal. Isso influencia nas respostas que a máquina dá. Então, por exemplo, nós temos relatos de pesquisas que são feitas, por exemplo, a inteligência artificial de mecanismos de buscas. Quando você faz uma determinada busca com palavras-chave, às vezes a inteligência artificial ela dá uma resposta, mas isso entra na questão de enviesamento de algoritmos. Uhum. E isso vai muito além, quem que desenvolveu esse código, isso também influencia. Então, como você disse, são inúmeros fatores que a gente tem que observar, mas a revisão humana, ela é essencial. E aí também, na minha relação com a inteligência artificial, uma coisa muito presente é: o ser humano vai ser substituído pela inteligência artificial? Não. Tudo vai depender de como a gente está se portando diante da máquina. Qual que vai ser a nossa relação? Porque é uma revolução muito profunda, comparada com a descoberta de exoplanetas, controlar o plasma. Então, nós estamos vivenciando uma mudança profunda na sociedade. Isso vai impactar em como a gente se vê como ser humano, em como a gente se comunica com as outras pessoas, como nós enxergamos a nossa sociedade. Então, a gente tem que ter essa consciência. Porque eu já conversei até com outros entrevistados, e na rua também. Tem pessoas que acham que isso é uma modinha. Tem gente que acha que isso vai passar. E a gente tem plena consciência de que não, porque a gente estava conversando nos bastidores, a inteligência artificial não surgiu em 2023, 2024 ou agora em 2025. Tem um histórico. Ela se popularizou a partir de 2023, né? Principalmente aqui no Brasil. Ou seja, isso é uma evolução que a gente não controla. Então, de que adianta ficar criando essa barreira? Exatamente. Vai se tornar algo presente, como foi a luz, como foi a internet, como foi o celular. Para todas as pessoas, de todas as classes sociais, exatamente, todos os cantos do mundo. É algo que a gente não pode voltar atrás. Então, a gente tem que desconstruir esse preconceito e esse estigma. E como eu gosto de conduzir esse uso? Tornando algo cotidiano, rotineiro. Começar a usar a inteligência artificial, às vezes, para tarefas básicas.
E já com essa consciência de revisão, de proteção de dados, o uso da inteligência artificial é uma grande porta de entrada para a criação de cultura de proteção de dados, tanto nas empresas quanto nas pessoas. 80% das empresas ainda não se adequou à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o uso de inteligência artificial, ele pode facilitar, porque a questão da proteção de dados também é algo que não vai reverter. Pensando em segurança de dados, muitas empresas de grande porte internacional, elas criaram a sua própria inteligência artificial, mas ainda é inviável, né, para empresas de médio porte. Então, para esse público, para esse nicho, qual seria a sua dica? De que forma eles conseguem proteger os seus dados usando ChatGPT, Gemini, enfim, essas LLMs mais populares? Já partir com a criação de cultura de proteção de dados, desde a implementação de ferramentas de inteligência artificial e principalmente no desenvolvimento. Quando você vai desenvolver uma inteligência artificial, você está inserindo informações. Então, desde o princípio, já fazer isso alinhado com a proteção de dados. E aí, isso envolve em todos os processos, desde a coleta de informação, que tipo de informação entra, para que colaborador passa, para que terceiro passa, para que outras empresas isso é transferido e como isso chega até o final. Mas existe uma IA mais acessível que seja possível ajudar nesse processo de proteção? Temos ferramentas de inteligência artificial que ajudam no processo, que aí quando a gente fala da questão de criação de cultura, de proteção de dados, é a adequação à LGPD. Então você tem a revisão de processos, você tem mapeamento dos processos, mapeamento do fluxo de dados, fazer essa triagem, que tipo de informação chega, quem tem acesso a esse tipo de informação, é um dado pessoal, é um dado sensível, a gente tem que anonimizar, como isso pode ser feito, quanto tempo eu posso armazenar. Temos sim ferramentas de inteligência artificial que facilitam o processo de adequação à LGPD, mas não é sugerido fazer sem o acompanhamento de um advogado especialista em proteção de dados e de um profissional de tecnologia da informação, porque tem o fator humano. A maior parte dos vazamentos de dados atualmente ocorre por fator humano, por falha humana. Então, é uma senha que não é bem armazenada, é um prontuário de um paciente que é acessado inadequadamente, é a fofoca no cafezinho que expõe um paciente de hospital. Então, a maior parte dos vazamentos ocorre por falha humana. Então, uma das fases essenciais da adequação LGPD é justamente o treinamento de equipe e os testes de segurança, para a gente ver as vulnerabilidades do sistema, e aí a gente fala desde sistemas informatizados, mas também envolve avaliar espaços físicos. Por exemplo, se é uma sala de atendimento que o cliente ou o paciente ou a pessoa vai expor informações sensíveis ou informações pessoais, ter o isolamento acústico adequado, deixar somente um colaborador, ver quem vai ter acesso a que tipo de pasta. Hoje em dia, grande parte das empresas trabalham com o esquema de home office ou sistema híbrido. Então, temos também as máquinas de computador que os colaboradores vão acessar de casa. Então, a gente expande ainda mais o risco. Então, isso tem que ser feito. A proteção de dados é uma coisa séria. Agora, eu vou pedir para você uma dica de qual inteligência artificial, como usar, em qual situação, para os advogados que estão acompanhando o programa. Aquela dica valiosa. Eu vou falar como eu fiz comigo. Para a elaboração do negócio, desde o início, o advogado hoje em dia também tem a parte criativa de criar o seu logotipo, criar a sua projeção nas redes sociais. A inteligência artificial do Canva foi excelente para eu criar o meu logotipo, me ajudou bastante. Para a elaboração de petições, revisão de contratos, eu uso o ChatGPT na versão paga, facilita o uso, Plus ou é Pro? mais segura. Atualmente eu uso mais o Pro. E dentro do ChatGPT, eu uso um e-mail específico para criar minha conta do ChatGPT. Coloco ele na aba anônima de navegação e gosto de usar nos chats temporários, principalmente se você está lidando com dados sensíveis, como, por exemplo, dados de saúde. Muitos processos judiciais envolvem dados de saúde. Gosto dos chats temporários. E eu desabilito a função de treinar o ChatGPT para todos.
No nosso e-book a gente ensina todo esse passo a passo para proteção de dados no uso do ChatGPT. E outro segredo também, eu sempre gosto de mesclar o ChatGPT e o Google Gemini. Coloco a mesma informação nos dois, comparo. Eu sempre monto um esqueleto antes de autoria própria. Vou citar um exemplo aqui de, por exemplo, um processo. Se eu vou fazer, por exemplo, uma contestação, eu dou um panorama geral do processo, dos fatos, o que aconteceu, se foi deferida a gratuidade de justiça, tutela antecipada de urgência. Eu nunca faço o download dos autos completos no ChatGPT, porque, apesar de o processo ser público, existe o risco de você ter uma informação pessoal, sensível ou sigilosa do cliente dentro dos autos. Então, não vale o risco. Mesmo usando o Mesmo plano usando mais o Pro, caro do não vale o risco. ChatGPT. É uma questão de comparação, não vale o risco. A economia de tempo que você tem, ela implica em um risco muito maior para você, tanto em termos de responsabilização, e a resposta vem muito mais imprecisa, muito mais. Quando você coloca trechos dos fatos, coloca em ordem cronológica, eu gosto de usar esse momento já para mapear o meu raciocínio. Várias vezes eu usei o ChatGPT para me ajudar em alguma tarefa, e quando eu estava manuseando ele, a resposta veio. Então, ele usou como auxílio. O uso tem que ser dessa forma. Quanto mais detalhado você for, não colocar trechos muito longos, você ir por partes gera uma resposta mais precisa. Sim. E aí disso eu gosto de mesclar o ChatGPT com o Google Gemini. Às vezes pego a resposta de um, coloco na do outro. E eu sempre faço ao final a revisão, o feedback, sempre peço a bibliografia. Sempre. Mas só uma pergunta. O Gemini você usa mais para pesquisa e o ChatGPT mais para discutir, para pensar? Isso, exatamente. O ChatGPT eu uso mais para texto, gerar textos e corrigir. O Google Gemini eu prefiro para pesquisas porque ele é integrado com o mecanismo de busca do Google e do YouTube. Então, ele me fornece respostas mais precisas nesse sentido. Quando eu vou fazer também pesquisas relacionadas a valores, a compras, ele oferece respostas de melhor qualidade. Fantástico. Jade, você tem mais alguma dica para compartilhar? Coisas que eu gosto de fazer muito no ChatGPT. Criar tabelas, elaborar planilhas, interpretar planilhas. Um segredo agora. Esses dias eu estava fazendo uma contestação que, no caso, a empresa alegava que não tinha recursos para cumprir determinada obrigação. E eu consegui acessar os relatórios fiscais e financeiros para demonstrar que ela tinha lucro suficiente, fiz a tabela comparativa. Isso só foi possível pelo ChatGPT. Às vezes, no direito, a gente se depara com áreas que não são da advocacia, por exemplo. Eu atuo no direito da saúde. Então, questão de medicamentos, sintomas, que entra na área médica, o ChatGPT, ele auxilia para que a gente entenda termos técnicos, sintomas, riscos, benefícios, perigos. Gosto de usar a inteligência artificial para o marketing jurídico. Ajuda a aguçar a criatividade, a criar cronograma de postagem, auxilia todo o processo criativo. Temos inteligências artificiais generativas de imagem muito boas. E sempre ter cuidado com a proteção de dados e questões de propriedade intelectual. Textos acadêmicos de autoria própria não sugiro. Não sabemos como isso é feito. Aí entra a questão da caixa preta que eu disse. Não sabemos como é feito exatamente o trâmite desses dados. Então, temos que ter cuidados. E, acima de tudo, o uso consciente, transparente, informado para o cliente, voltado para aprimorar a nossa humanidade. A inteligência artificial não vai substituir o ser humano, mas o profissional que não se aprimorar, o profissional que não procurar entender essas ferramentas vai ser engolido pelo mercado. Você deu o exemplo que aconteceu com você, que você usou a inteligência artificial e encontrou, né, uma solução, digamos assim, para o seu caso. Vamos comparar isso para o mundo real. Seria possível? E se sim, quanto tempo o ser humano gastaria, né, para poder chegar a esse resultado? Olha, eu, por exemplo, para localizar um relatório financeiro de uma empresa, a inteligência artificial, ela traz já a resposta que você teria em um mecanismo de busca como o Google, já com considerações, com pontuações, com feedbacks. Então, por exemplo, esse relatório financeiro, esse balanço, tinham, se eu não me engano, 25 laudas. Eu expondo o que eu precisava para argumentar, ela já me forneceu, me indicou aonde estavam essas informações.
mostrando que entrava um valor X destinado para tal fim. Então, só na leitura de 25 laudas eu gastaria, não sei, pelo menos 15, 20 minutos, se você falar de uma leitura dinâmica. Então, você economiza tempo. E aí você consegue investir em outras coisas. Eu acho que o X da questão da inteligência artificial é que ela automatiza processos que te demandam muito tempo e exigem um gasto energético muito grande, e você consegue pegar nos detalhes. Ah, por que isso não está alinhado com isso? Por que na audiência isso não foi relatado? Como que está a linguagem, a expressão corporal da pessoa que eu estou conversando? Você consegue entrar nos detalhes e isso é decisivo na advocacia. A escuta ativa é essencial e a empatia. Eu, por exemplo, vou falar como cliente final. Quando tem algum processo, eu peço para o ChatGPT lindamente analisar tudo para mim. Eu peço, olha, destaque os pontos positivos e pontos negativos. Quando eu vou assinar um contrato com um cliente, ou contratar um serviço, por exemplo, né? Ele vai me dar os pontos positivos e negativos. Quando chega num tópico assim muito complexo, gente, eu faço a seguinte pergunta e fica a dica para vocês, usem para tudo. Explique o objetivo desse tópico como se você estivesse conversando com uma criança de 10 anos. Ô, gente, não tem como não entender. É maravilhoso. E para você explicar também, porque assim, a parte jurídica, ela tem uma linguagem própria. Sim. E que quem não é do direito não entende. Então, isso ajuda demais. Eu gosto também. Eu coloco, explique para um leigo, explique como se estivesse conversando com uma criança de 10 anos. Exatamente. Excelente. Ajuda exatamente nesse atendimento para o cliente final. Cria empatia, conexão ali com o cliente. E outras dicas de ouro, gente, tá tudo no e-book, tá? Existem inúmeros estudos em questão de engenharia de prompt que revelam qual é o melhor comando para você obter o melhor resultado e a melhor resposta possível da máquina. E um que eu gosto muito de usar, depois que já está finalizado para fechar com chave de ouro, imagine 3 especialistas conversando sobre o assunto. Ou então, imagine que você é o juiz. Como você interpretaria? Eu gosto desse final. Me gera um olhar multidimensional que te desperta para coisas que você talvez não tenha captado no início, e o dividir o problema em partes. Indicar as referências bibliográficas é essencial, tanto para a questão da revisão e da correção, tanto para você ir direto na fonte e ver se aquilo ali não revela mais do que a máquina está te fornecendo. Fantástica essa dica que você deu, porque no programa de marketing eu também dei essa dica da situação, quando você quer criar um produto ou melhorar o produto, gente, é só pedir para o ChatGPT criar situação entre os clientes e, claro, sempre conversando, dialogando, porque a inteligência artificial, qualquer uma delas, não faz tudo. A gente que tem que ter a criatividade, né, o conhecimento. Exatamente. E ter ali o interesse em conversar, em aprender, em criar com a IA, né? Esse processo também faz toda a diferença no resultado final, porque tem gente que só faz ali um comando simples e a primeira resposta que tem já toma como verdade. O segredo é ter em mente que não é inteligência artificial contra nós humanos. Somos nós nos tornando mais humanos com o uso de inteligência artificial. Ter tempo para aprimorar as nossas habilidades, ter tempo para aprofundar as nossas conexões e desenvolver o que é mais valorizado em todas as áreas, pessoal, profissional, que são o que a gente chama de habilidades pessoais, soft skills. A inteligência artificial, ela proporciona isso. E tempo de qualidade para investirmos em hobbies, em momentos com a família, potencializar o que nós temos de melhor. Você falou do seu PDF, compartilhou com a gente aqui várias dicas. Como que a gente consegue ter acesso a todas essas informações? O e-book está disponível no Hotmart, no link do meu Instagram, e lá nós revelamos todos os segredos para fazer o melhor uso de inteligência artificial, com fundamentos básicos da máquina, acessível para todas as pessoas, prompts gratuitos, prompt que evita alucinação de inteligência artificial e um bônus de proteção de dados com o objetivo de tornar o uso consciente. Ai, que fantástico. Jade, muito obrigada. Foi uma aula. Espero em breve a gente marcar aí para falar com os empresários, dar dicas, né, para eles. Realmente é muito importante a gente também conversar com esse público, né? Foi um prazer, e a inteligência artificial, ela abre
um enorme leque de possibilidades. Temos a parte do uso pela advocacia, o uso pelas empresas. 70% das empresas no mundo usam inteligência artificial. Então, ainda que a sua empresa não faça o uso de inteligência artificial, os seus parceiros utilizam. Então, isso é importante saber como funciona, o que tem sido feito, é uma questão de necessidade e segurança, e quem não está usando inteligência artificial está deixando de economizar tempo e está perdendo capacidade de operacionalizar.